Eu tenho 70 anos. Trabalhei a vida inteira como carpinteiro. Com essas mãos aqui, eu construí mais de 200 casas nesse país. Carreguei tábua, martelei prego, levantei parede que ainda está de pé até hoje. E sabe o que eu não construí? A minha própria vida. Fui tão ocupado erguendo o mundo dos outros que esqueci de erguer o meu. Você ainda tem tempo. Eu tive. E desperdicei boa parte, achando que o amanhã era garantido. Eu vou te contar o que ninguém me contou quando eu tinha a sua idade. E eu vou ser direto, porque com 70 anos eu já vi demais para ficar enrolando. Vai doer ouvir algumas coisas, mas dói porque é verdade. Meu nome é João. Nasci no interior do Paraná, numa cidade pequena que você provavelmente nunca ouviu falar. Sou viúvo há 3 anos. Perdi meu pai quando ele tinha 54 anos e eu tinha 22. Perdi meu irmão mais velho de câncer há 6 anos. E perdi meu melhor amigo, o Zé Carlos, no ano passado, de repente, sem avisar. Quando você vai chegando na minha idade, você vai vendo as pessoas ao redor sumindo. É como se a vida fosse apagando as luzes, uma por uma. E aí, você fica ali no escuro, pensando em tudo que não disse, em tudo que não fez, em tudo que adiou. Você acha que tem tempo. Eu achei a mesma coisa. Você acorda de manhã e pensa: vou ligar para minha mãe amanhã. Pensa: vou viajar com minha mulher quando a gente se aposentar. Pensa: vou conhecer meus filhos de verdade quando as coisas acalmarem. E enquanto você pensa assim, o tempo vai embora, sorrateiro, sem barulho nenhum. E um dia você acorda com 70 anos, olha para o espelho e percebe que o amanhã que você esperava nunca chegou do jeito que você imaginou. Isso é o que eu preciso que você entenda antes de continuar. O amanhã não é seu. O hoje é. E a maioria das pessoas só descobre isso quando não dá mais para mudar quase nada. Agora, me deixa te falar sobre o Marcos. Marcos era meu vizinho de obra por quase 20 anos. A gente começou no mesmo canteiro, com a mesma idade, aprendendo o mesmo ofício. Mas Marcos tinha um dom que eu não tinha. Ele era bonito de um jeito que chamava atenção, alto, ombro largo, daquele sorriso fácil que fazia todo mundo gostar dele na hora. Aprendi rápido, era inteligente, virou mestre de obras antes dos 30, o tipo de homem que entra num cômodo e todo mundo para. Quando a família se reunia, todo mundo perguntava do Marcos primeiro. E o Marcos, tá bem? Tá trabalhando? Tá rico já? Era o orgulho do bairro. Marcos tinha 3 filhos bonitos, saudáveis, que cresceram vendo o pai cheio de projeto, porque Marcos estava sempre numa obra nova, sempre com uma conta para pagar, sempre com um plano maior. Ele achava que estava construindo o futuro da família. Mas o que ele estava construindo, na verdade, era uma família que foi aprendendo a viver sem ele. Quando Marcos teve o primeiro derrame, aos 57 anos, ele parou tudo por 8 meses. Os filhos foram visitar no hospital, mas foi visita de obrigação, sabe? A mulher ficou do lado, mas o amor que existia antes, esse já tinha ido embora faz tempo. E Marcos ficou naquele quarto branco com tudo o que tinha acumulado, com todo o respeito que tinha construído na vida, e percebeu que estava sozinho por dentro. Ninguém conhecia de verdade quem ele era, porque ele nunca tinha deixado ninguém chegar perto. Nunca tinha ficado quieto o suficiente para deixar. Marcos morreu aos 63 anos, segundo derrame.
Os filhos apareceram no velório. A mulher chorou. E depois, cada um voltou para a vida que já havia sido construída sem ele há muito tempo. A casa foi vendida. A ferramenta foi dividida. E o que ficou? Um nome no túmulo, uma data de nascimento e uma data de morte. Ponto. Não existe amanhã garantido, só existe agora. O que você está escolhendo fazer com o agora? Me deixa te dar as lições que aprendi vendo Marcos ir embora assim, e vendo eu mesmo errar de formas parecidas. Porque eu não fui igual ao Marcos, mas cheguei perto em muita coisa. E me arrependo de partes da minha história que não consigo mais corrigir. Primeira lição: presença vale mais que presente. Presente é o brinquedo caro que você compra porque não ficou em casa na semana. Presença é sentar no chão e brincar junto. Eu comprei muito brinquedo. Fiquei pouco no chão. Meu filho mais velho cresceu e foi embora cedo de casa. Não brigamos, mas ele foi embora. Porque o vazio que a ausência cria, a criança preenche com distância quando adulta. Eu vi isso acontecer e não soube dar nome até ser tarde. O Marcos comprou uma bicicleta linda para o filho de 12 anos. Uma bicicleta que o menino pediu faz 6 meses. Mas no dia do aniversário, Marcos estava numa obra no outro estado. Mandou a bicicleta pelo motoboy. Você sabe o que o menino queria mesmo? Não era a bicicleta. Era o pai do lado quando abriu a embalagem. Dinheiro compra presente. Só você mesmo pode dar presença. Terceira lição: o que você não fala hoje, alguém vai ler no seu epitáfio amanhã. Eu nunca falei para o meu pai que eu admirava ele. Nunca falei. Achava que ele sabia. Achava que era óbvio. Achava que tinha tempo. Meu pai morreu com 54 anos. Eu com 22, e eu carreguei isso por décadas. A frase não dita pesando dentro do peito feito pedra. Você tem alguém assim? Tem alguém que você admira e nunca falou? Alguém que mudou sua vida e você nunca agradeceu de verdade? Alguém que você ama e faz tempo que não diz? O Marcos era orgulhoso, nunca pediu desculpa na vida. Para mulher, para filho, para ninguém. Eles sabem que eu me importo, ele dizia. Não sabiam. Orgulho é um caixão que você constrói com as próprias mãos e vai entrando enquanto ainda está vivo. Aqui está meu desafio para você. Antes de dormir hoje, manda uma mensagem ou liga para uma pessoa que você tem uma coisa não dita guardada. Só uma pessoa, só uma frase. Não precisa ser um discurso. Pode ser: quero que você saiba que eu te admiro. Pode ser: desculpa pelo que aconteceu. Pode ser: eu te amo. Uma frase. Só isso. Você consegue fazer isso hoje? Quarta lição: saúde é o único dinheiro que você não pode emprestar nem recuperar. Eu sei que você tem 20 e poucos ou quase 30 anos e está se sentindo invencível. Eu sei porque eu me sentia assim. Dormia 4 horas, comia mal, não fazia exame, achava que era forte demais para adoecer. Corpo aguenta até não aguentar mais. E quando para, para de verdade. O Marcos tomou café com leite e pão com manteiga todo dia da vida. Nunca fez caminhada. Fumou por 15 anos. Bebia cerveja todo final de semana. Achava que a saúde era problema de velho. Aí o velho chegou mais cedo do que ele esperava. Você não precisa virar atleta, mas dorme direito. Come comida de verdade, arroz, feijão, verdura, carne, igual minha mãe fazia. Faz um exame por ano. Cuida do seu corpo agora, enquanto ainda tem energia para cuidar. Porque depois
você vai gastar toda a energia que acumulou tentando recuperar o que perdeu por descuido. Quinta lição: amizade verdadeira é rara e precisa de rega. Quando Zé Carlos morreu no ano passado, eu percebi que ele era uma das últimas pessoas no mundo que me conhecia de verdade, que sabia de onde eu vim, do que eu tinha medo, do que eu me orgulhava. Esse tipo de amizade não se constrói rápido, leva anos, leva conversas difíceis, noites longas, momentos de fraqueza compartilhados. E ela morre se você não regar. O Marcos perdeu todos os amigos da juventude um por um, não por briga, por abandono lento. Ficou ocupado demais, distante demais, e as amizades foram morrendo de silêncio. Quando precisou de alguém para conversar de verdade depois do derrame, não tinha ninguém. Tinha conhecido, tinha colega de trabalho. Mas amigo de verdade, o tipo que aparece sem você pedir, tinha zerado. Você tem um amigo assim? Um? Se tem, protege, liga essa semana sem motivo nenhum, só porque sim. Sexta lição: felicidade não mora no depois, mora no enquanto. Eu passei anos dizendo que ia ser feliz depois que terminar a obra, depois que pagar a dívida, depois que os filhos crescerem, depois que aposentar. E fui chegando no depois com menos gente do lado, menos saúde, menos energia. A felicidade que eu adiava foi ficando mais difícil de alcançar. Porque a felicidade não é um destino, é uma prática. É a galinha assada com arroz, feijão e pão de milho que minha mulher fazia no domingo. É a conversa sem hora marcada com o filho na varanda. É o sol de tarde entrando pela janela da oficina enquanto eu lixava uma madeira. Coisas simples, coisas que existiam o tempo todo e eu não prestei atenção porque estava sempre olhando para frente, esperando o grande momento que ia me fazer feliz de vez. O grande momento não existe. Existe o agora. E o agora você está desperdiçando ou aproveitando? Deixa eu te dizer uma última coisa. Eu tenho 70 anos. Tenho dor no joelho que não passa. Tenho saudade do meu irmão toda vez que a chuva bate no telhado, porque a gente ficava na varanda ouvindo a chuva desde criança. Tenho uma lista de coisas que não fiz e já não posso mais fazer. Mas também tenho coisa boa. Tenho meu filho que me liga todo domingo. Tenho meu neto de 6 anos, que quando me vê sai correndo para me abraçar nas pernas. Tenho a satisfação de saber que as casas que eu construí ainda estão de pé. E tenho a certeza de que nos últimos anos, depois que aprendi essas lições da forma mais difícil, eu vivi de verdade. Eu estive presente. Eu disse o que precisava ser dito. Eu liguei sem motivo. Eu fiquei na mesa do jantar até acabar a conversa. Você ainda está a tempo de fazer tudo isso desde o começo. Não no amanhã. Agora. Vai ligar para sua mãe hoje. Se este conselho tocou no seu coração, comenta aqui e me diz: para quem você ligaria hoje? Conta a sua história.